para a glória de Deus. Os irmãos sabem que nós estamos em uma série de mensagens bíblicas com a temática A Mensagem Paulina para os Nossos Dias. Já ministramos aqui 4 mensagens, hoje será a 5ª mensagem dessa série e nós estamos trazendo algumas mensagens baseadas nas 13 epístolas de Paulo. Nós pretendemos ministrar pelo menos 2 mensagens em cada carta. Eu acredito que vai dar para a gente concluir o ano só falando sobre isso em nome de Jesus. Eu pensava que a carta de Romanos nós ia falar só 2, mas em Romanos nós ministramos 4 exposições. E eu acredito que a primeira carta de Corinto a gente vai ficar só em 2 mesmo e vamos resumir a centralidade da mensagem dessa carta em 2 mensagens, uma hoje e outra terça-feira. Amém, meus irmãos? Quem encontrou 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Eu vou repetir novamente e em seguida a igreja vai ler em alto e bom som. Quem entendeu, diga amém. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A igreja. Amém. Meus irmãos, esse texto que nós acabamos de ler na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja que estava na cidade de Corinto, capítulo de número 1, verso de número 18, é um texto muito conhecido da igreja e até decorado por alguns de nós. Todas as vezes que nós lemos algum versículo em uma das cartas, é importante nós contextualizarmos para que nós venhamos a entender o que o escritor quis nos dizer. Esta carta foi escrita pelo apóstolo Paulo no ano 56 depois de Cristo. Essa carta, ela comporta 16 capítulos, 437 versículos. Paulo a escreveu com o intuito de orientar aquela igreja sobre alguns assuntos de cunho doutrinário para a cristandade daquela igreja. Igreja essa que foi plantada pelo apóstolo Paulo na sua 2ª viagem missionária, no ano 49 da era cristã, quando Paulo chega na cidade de Corinto, ele vai evangelizar aquele povo e vai plantar uma igreja ali naquela cidade. Plantando ele essa igreja, passam-se 5 anos. E 5 anos depois, Paulo toma notícia, conhecimento, que os irmãos daquela igreja, que ele era pai na fé, estavam alguns embaraçados. Havia alguns problemas que estavam permeando aquela igreja. Por exemplo, essa igreja é a igreja considerada a mais fervorosa da Bíblia no que diz respeito aos dons espirituais. No capítulo 1, verso de número 7, da primeira carta aos Coríntios, você vai ver Paulo dizendo: de maneira
que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de Jesus Cristo, o nosso Senhor. O que Paulo está dizendo é que nesta igreja havia todos os dons presentes entre os irmãos. Havia pessoas ali que profetizavam, havia pessoas ali que falavam línguas, haviam pessoas que interpretavam, havia pessoas que tinham os dons de curar, havia pessoas que tinham dons de operação de maravilha, havia pessoas que tinham dons de profetizar, revelações, sonhos e por aí vai. Mas, em contrapartida dela ser fervorosa, dela ser cheia de dons, foi a igreja que deu mais problema para o apóstolo Paulo. Por quê? Porque você vai ver Paulo escrevendo essa igreja. Eu vou separar pelo menos 3 problemas graves que havia nessa igreja, para resumir os problemas que Paulo tenta orientar. O primeiro deles, vocês vão ver no capítulo 1, a partir do versículo 11, a questão das divisões e contendas, dissensões entre os irmãos. Paulo diz que naquela igreja havia dissensões, divisões partidaristas. Paulo começa dizendo: eu fui comunicado pelos da família de Cloé que há divisões e contendas entre vocês, que cada um de vocês diz: eu sou de Paulo, outro diz: eu sou de Apolo, outro diz: eu sou de Pedro, e outro grupo diz: eu sou de Cristo. E Paulo segue a narrativa dizendo: foi Paulo crucificado por vós? Está Cristo dividido? Logo, você observa que havia partidarismo de grupos, divisões dentro da igreja. Alguém dizendo que era de Apolo, afinal, Apolo passou naquela igreja. Apolo era eloquente no falar, Apolo era veemente nas suas palavras, Apolo era um pregador por excelência. Logo, Apolo ganhou notoriedade naquela igreja, e havia um grupo que admirava tanto Apolo que dizia: nós somos dele, nós pertencemos a este grupo. Havia um outro grupo que dizia: não, nós pertencemos ao grupo de Paulo. Paulo é que é o bom pastor, Paulo é que prega, Paulo é que ensina, Paulo é que sabe fazer. Havia um outro grupo que dizia: eu também não quero conversa com Paulo nem com Apolo, minha conversa é o meu grupo, é o grupo de Pedro, é o grupo de Pedro. E outro dizia: não, eu não quero dar satisfação nem a Paulo, nem a Apolo, nem a Cefas. O meu grupo é o de Cristo, o meu partido é o de Cristo. Eu considero esse partido de Cristo na igreja de Corinto a pior espécie, o pior que tem. Todos eles causam algo prejudicial quando você faz partidarismo dentro da igreja. Mas aqueles que arrebitam o nariz e diz: eu sou de Cristo, é a pior qualidade que tem. Porque aqueles que estão dentro da igreja dizem: eu sou de Cristo, com outras palavras, eu não devo obediência a Paulo, a Apolo, a Pedro, a líder, a pastor, a bispo, a sacerdote, eu não devo satisfação a ninguém, eu sou de Cristo. Então Paulo segue e vai exatamente censurar esse partidarismo dentro da igreja, e começam a perguntar para eles: espera aí, está Cristo dividido? O Cristo que morreu por vocês na cruz está dividido dentro da igreja? Fui eu, Paulo, crucificado por vocês? O que Paulo está querendo dizer é que só há um Cristo, um cabeça, um líder, um Senhor, um pastor que comanda a minha e a tua vida, é Jesus de Nazaré. Há um só Espírito, um só Deus, uma só fé, uma só esperança de glória está
em Jesus o nosso Senhor. Na igreja não pode haver partidarismo, não pode haver grupo A, grupo B, grupo C. A igreja não é corpus, a igreja é corpo de Cristo, e particularmente somos membros uns dos outros. Quem entende isso, diga glória a Deus. Segundo problema que havia nessa igreja era o problema da prostituição na igreja. E na igreja tinha prostituição, na de Corinto tinha. O capítulo de número 5 relata que Paulo diz, geralmente, irmãos, essa palavra é muito forte, parece que não vai dar para terminar hoje não, mas vamos lá. Geralmente, essa palavra é muito forte. Paulo começa o texto dizendo assim, geralmente, com outras palavras, geralmente é constantemente. Eu escuto toda semana que aí na igreja de Corinto há um escândalo que nem entre os gentios tem. Há coisas que nem lá no mundo tem. Há pecados que nem lá tem. Qual é? Paulo diz, como que o filho abuse da esposa do próprio pai? Nem entre os gentios eu estou ouvindo isso, mas na igreja tem. Paulo está dizendo aqui, capítulo 5, 1 Coríntios, que um filho abusando da esposa do próprio pai, certamente era um filho adotivo, abusando da esposa do próprio pai. E Paulo diz, olha, geralmente se ouve isso entre vocês, mas eu não estou presente aí. Eu estou ausente no corpo, ou seja, eu não estou pessoalmente aí entre vocês, mas eu tenho uma disciplina para dar para ele. Mesmo estando ausente no corpo, Paulo era veemente, direto, prático, energético, e foi direto e disse, a disciplina é que o seu corpo seja entregue a Satanás. É forte, né? Mas é o que Paulo diz, que o seu corpo seja entregue a Satanás, para que o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Irmãos, a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade, precisa de se santificar, precisa se separar para Cristo. Prostituição, fornicação não faz parte da igreja do Senhor e deve ser combatida com veemência, como Paulo combateu. Seja entregue a Satanás para que seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Daí você já terá a gravidade como é que estava essa igreja. Terceiro problema que havia nessa igreja, capítulo 6, o problema do litígio entre os irmãos. O litígio é um irmão levar outro perante o juiz, e isso perante os infiéis. Paulo censura isso também. Paulo diz, espera aí, eu tomei conhecimento que entre os irmãos, a irmandade da igreja, tem um levando o outro perante o juiz, perante a lei, para escandalizar, um levando um irmão, outro. Aí Paulo diz, não há aí entre vocês um líder, alguém sábio e entendido, que possa resolver essa questão interna, sem causar escândalo. E Paulo censura o litígio entre os irmãos também. O litígio é censurado por Deus entre os irmãos. Aquilo que aconteceu, o que Paulo está querendo dizer, o que aconteceu aí entre vocês, resolvam entre vocês. Tem que ter alguém para orientar. Diga amém. A palavra Corinto, vocês já entenderam alguns problemas, são vários. Havia também o problema da liturgia do culto. O culto de Corinto era bagunçado, irmãos. O culto de Corinto era muito diferente daquele que eu preguei a semana passada. O culto racional não passava lá em Corinto. Era tão sério que se levantava 2 ou 3 profetas para profetizar, e Paulo orienta, quando um se levantar, o outro se cale. Era tão bagunçado o culto em Corinto. Eu acho que eu vou ficar falando só sobre os problemas de Corinto.
Era tão bagunçado o problema em Corinto, Cauã, que Paulo diz assim: você que fala em língua, ore para que interprete. Se não interpretar, fale consigo mesmo a Deus. Mas Paulo não estava dizendo que isso era uma regra para toda a igreja. Paulo estava falando para a igreja de Corinto, que estava bagunçada a liturgia do culto, a liturgia da Santa Ceia. Por isso que Paulo orienta como ministrar, como aconteceu o culto da ceia. O que acontecia no culto de ceia? Prostituição, promiscuidade. Acabava a ceia, cada um, meu irmão, ia se prostituir. E a gente vai chegar lá e explicar isso aqui melhor. A palavra Corinto, o nome já designa como era mais ou menos. O nome Corinto significa corrupção, prostituição. Corinto, naquela época, tinha cerca de 800 mil habitantes. Uma grande metrópole para os dias de Corinto. Tinha portos, 2 portos, era uma cidade muito visitada. Era uma das metrópoles gregas de maior destaque no tempo de Paulo. Uma cidade intelectual, uma cidade onde os grandes filósofos gregos levavam seus discursos. Uma cidade intelectual, rica, mas uma cidade arrogante, uma cidade promíscua. O historiador grego Estrabão, ele disse que nos cultos da cidade de Corinto, irmão Genilson, havia cerca de 3.000 prostitutas cultuais, para quando terminar o culto, os homens irem se prostituir. E Paulo toma conhecimento de todo esse contexto e escreve. Aqui começa a reflexão desse texto esta noite. O versículo 18 é um resumo do que Paulo está falando no capítulo de número 1. Paulo diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A palavra aqui, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. O termo palavra aqui, o termo para palavra no grego aqui é logotipos. Logotipos no grego é mensagem. Logo esse texto traduzido é assim: porque a mensagem, o logotipos, a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Por que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem? Porque só compreende a mensagem da cruz os regenerados, só compreende a mensagem da cruz os redimidos, só compreende a mensagem da cruz os que foram alcançados por Cristo. Para aqueles que não foram alcançados por Cristo, a mensagem da cruz é uma loucura. Paulo está falando, fazendo referência ao panteão de filósofos gregos que anunciavam as filosofias, os seus textos em Corinto. Para ele, essa mensagem do Cristo que morreu e ressuscitou é loucura. Mas Paulo diz: essa mensagem pode ser loucura para vocês, mas para nós que fomos alcançados por elas é o poder de Deus. Aleluia. A mensagem da cruz é loucura para eles, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Por que essa mensagem para nós é o poder de Deus? Essa mensagem para nós é o poder de Deus, igreja, porque foi na cruz onde Jesus bradou a nossa vitória. Essa mensagem é poder de Deus para nós, porque foi na cruz que Jesus pendurou no pêndulo da cruz o nosso pecado e disse: está consumado, está feito. Eu compro a humanidade pelo meu sangue na cruz do Calvário. Essa mensagem da cruz é poder de Deus para nós, porque foi na cruz que os desesperançados ganharam a esperança da vida eterna. Foi na cruz do Calvário que a videira verdadeira se fez raiz de uma terra seca. Foi na cruz do Calvário
que o sumo sacerdote se fez pecador. Foi na cruz do Calvário que o Senhor se fez servo. Foi na cruz do Calvário que o santo se fez profano. Foi na cruz do Calvário que aquele que nunca houve engano na sua boca se fez mentiroso, mas conquistou a salvação a favor das nossas vidas. Foi na cruz que Cristo mudou a nossa história de uma vez por todas. Os milagres de Jesus sem a cruz não seriam milagres. O que Jesus fez sem a passagem pela cruz do Calvário, não haveria esperança. Logo, sem a morte de Cristo na cruz, não haveria igreja, não haveria perdão. Sem a morte de Jesus na cruz, não haveria perdão de pecados. Sem a morte de Jesus na cruz, não haveria salvação. Sem a morte de Jesus na cruz, não haveria esperança. Sem a morte de Jesus na cruz, você não estaria aqui. Sem a morte de Jesus na cruz, não haveria curas. Sem a morte de Jesus na cruz, não haveria restauração. Sem a morte de Jesus na cruz, não haveria batismo com o Espírito Santo. Sem a morte de Jesus na cruz, não haveria o envio do Espírito Santo. Sem a morte de Jesus na cruz, não haveria pregador, evangelista, pastor, padre, papa. Você não estaria aqui, mas graças a Deus que enviou Jesus Cristo ao seu tempo para morrer na cruz do Calvário e devolver a esperança para a humanidade. Quantos aqui desfrutam dessa esperança da cruz de Cristo no Calvário? Então a mensagem da cruz é esta que Paulo está se referindo. Essa mensagem é poder de Deus. Essa mensagem, irmãos, ela é tão forte, é tão maravilhosa, que a Bíblia Sagrada destaca 3 mensagens que devem ser a centralidade do cristianismo. Número 1, a morte de Cristo, sobre o que nós estamos falando. Número 2, a ressurreição de Cristo. Número 3, o arrebatamento da igreja em glória para viver eternamente com Cristo. A morte de Cristo, ela é tão poderosa nas Escrituras, que o Novo Testamento relata esse episódio por cerca de 175 vezes. Como no Novo Testamento contém 7.959 versículos, isso implica dizer, Nicolas, que em cada 53 versículos, um fala na morte de Jesus Cristo na cruz. Essa mensagem é tão poderosa que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 2:2, aonde aí você abriu, está escrito assim: quando eu fui ter convosco, eu não propus pregar outro assunto entre vocês, senão a Cristo e este crucificado. Aqui vai uma mensagem, não para os profissionais que são coaches, que eu não tenho nada contra. Eu sou contra os coaches que querem inverter a mensagem da cruz. A centralidade do evangelho não é o homem, é a morte de Jesus. A centralidade do evangelho não são as coisas que o homem pode receber, é o que Jesus já fez por ele na cruz, a salvação. O assunto deve ser Jesus Cristo morto na cruz para a consumação dos nossos pecados. Eu costumo dizer que um pregador que não carrega com ele a mensagem da cruz, ele não carrega sermões. Porque a maior mensagem que um pregador deve carregar, irmão Prachetes, nos seus esboços, é a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Paulo diz: eu não propus ensinar outra coisa a vocês, eu propus ensinar a Cristo e este crucificado. Aleluia. É tão
forte essa mensagem que Paulo, nas 13 epístolas, faz cerca de 70 referências à morte de Cristo na cruz. Ela é tão maravilhosa que todos os apóstolos que escreveram epístolas gerais, pastorais, dedicaram pelo menos um capítulo para falar da morte de Cristo na cruz do Calvário. A morte de Jesus nos garante vitória. Quem pode levantar a mão e agradecer a Deus por isso? A morte de Cristo nos garante vitória. E essa vitória, ela carrega 3 benesses. A morte de Cristo na cruz trouxe para a humanidade 4 benefícios. E se você terminar este culto e não der glória a Deus por esses benefícios, tá ruim para tu. Porque os maiores benefícios que eu e você podemos receber de alguém. Número 1, o benefício da substituição. A morte de Jesus na cruz gerou a bênção da substituição em nossas vidas. Porque aquela cruz não era de Jesus. Aquela morte não era morte para ser em Jesus. Aquele vilipêndio não era para Jesus. A via dolorosa não era para Jesus. O patíbulo, o pêndulo que ele levou pela via dolorosa não era para ele. As blasfêmias, os cuspes no rosto, o azorrague não era para Jesus. A coroa não era para Jesus. O julgamento não era para Jesus. Porque Jesus nunca houve engano na sua boca. Mas como um cordeiro mudo perante os seus tosqueadores, ele foi em frente por mim e por você, no meu e no seu lugar. Aquilo que ele passou não era para ser nele, porque os pecadores éramos nós. Mas Deus a seu tempo diz: Jesus vai como sacrifício substitutivo por Isaac, por Nicolas, por Rita, por Heloíse, por Vitória, pela humanidade. Jesus nos substituiu, porque nós não tínhamos condições de passar pelo que ele passou. Então a morte dele era a nossa morte, a blasfêmia que foi nele era para ser em nós. Mas ele disse: eu tomo no lugar deles e vou como substituto para a humanidade. Levante a mão e agradeça a Deus por isso. Jesus veio em nosso lugar, e essa substituição foi voluntária, sem pressão. Essa substituição foi vicária, de forma substituta. Essa substituição foi expiatória, sacrifício oferecido com amor. E essa substituição foi sacrificial. Ela foi até a morte. Por mim e por você. Alguém aqui tinha coragem de ir até a morte por alguém? Talvez um amor comparado seja da mãe e do pai pelo filho, mas eu acredito que pelo um irmão ninguém iria. Mas Jesus foi sacrificialmente, Nicolas, passou por tudo e entrou em nosso lugar e consumou a nossa vitória. Segundo privilégio da morte de Cristo na cruz, privilégio da reconciliação. A morte de Cristo no Calvário nos reconciliou com Deus. A humanidade estava intrigada de Deus em Adão.
Adão peca e ali a inimizade com Deus se estabelece. Estávamos intrigados, mas Jesus na cruz do Calvário reconcilia o homem com Deus novamente. A inimizade é desfeita. O muro que separava o homem de Deus é colocado por terra e o homem tem acesso a Deus novamente. Romanos capítulo 3, versículo 23 está escrito: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, da presença de Deus. Aonde abundou o pecado, vai superabundar a graça, porque Jesus Cristo se manifestou, derribando a parede da separação e restabelecendo a amizade com Deus novamente. Romanos capítulo 5, a partir do versículo 18 está escrito: assim como pelo só homem e pelo pecado de um só homem todos foram culpados, condenados à inimizade com Deus, como por um ato de justiça de um homem justo, de um homem puro, todos foram justificados e reconciliados com Cristo. A parede foi derrubada, você tem acesso a Deus. Aleluia. Quem já falou com Ele aqui hoje, levante a mão e dê glória a Deus. Sabe por que você falou? Porque a parede foi derribada. Essa reconciliação, Efésios capítulo 2, abra a sua Bíblia, a partir do versículo de número 11. Olha o que essa reconciliação fez conosco. Efésios 2, a partir do versículo 11 está escrito: portanto, lembrai-vos de que vocês em outro tempo eram gentios na carne, chamados incircuncisos, pelos que na carne chamam circuncisão, feita pelas mãos dos homens, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Jesus Cristo, vocês que outrora, nós que estávamos longe, já pelo sangue de Jesus Cristo chegamos perto, e Ele é a nossa paz, a quais de ambos o povo fez um, derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliou ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades, e vindo Ele evangelizou a paz a vocês que estavam longe e aos que estavam perto, porque por Ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Estávamos intrigados, separados, mas o sangue de Jesus Cristo, aleluia, na cruz do Calvário derramado, reconciliou-nos com Deus. E veja que coisa maravilhosa, irmãos. Sabe de que maneira nós estávamos? Número 1, nós éramos gentios na
carne, ou seja, no corpo. Número 2, nós éramos incircuncisos, não tínhamos direito às promessas do povo de Israel. Número 3, estávamos sem Cristo. Tem coisa pior do que estar sem Cristo? Tem não. Estar sem Cristo é a pior maldição que existe. Número 4, estávamos separados da comunidade de Israel, ou seja, não tínhamos relação nenhuma com Israel. Número 5, estávamos estranhos ao concerto da promessa, ou seja, as promessas para nós não tinham validação nenhuma. Número 6, nós estávamos sem esperança, ou seja, um povo sem esperança é um povo sem expectativa. Número 7, sem Deus no mundo. Tem coisa pior, irmão, do que andar nesse mundo sem Deus? Tem não, é a coisa pior que tem. Ou seja, mas tudo isso em Cristo, nós que estávamos longe, Jesus nos alcançou e nos garantiu o penhor da vida eterna. Você pode levantar a mão e glorificar a Deus por isso? Fomos reconciliados. Levante as suas mãos e agradeça. Eu não consigo falar sobre a morte de Jesus e não me alegrar, porque sem a morte de Jesus não haveria substituição e reconciliação. Jesus nos aproximou de Deus novamente. Essa reconciliação, simbolizada na rasgagem do seu corpo na cruz e na rasgagem do véu. Não vai dar tempo hoje, eu vou ficar só nesse tópico. Próxima terça a gente continua. Essa reconciliação simbolizada na rasgagem do seu corpo na cruz e simbolizada também no véu do templo. O véu do templo, os irmãos com certeza já ouviram em algum momento, se não ouviram vão ouvir hoje. Representava, quando Deus deu a planta do tabernáculo a Moisés, havia um véu que foi designado por Deus, que fazia separação entre o santíssimo lugar e o santo lugar. O santíssimo lugar era onde estava a arca da aliança, a arca do concerto, aonde o sumo sacerdote entrava uma vez no ano para apresentar a oferta, os sacrifícios e apresentar também o perdão do povo, para que o povo fosse perdoado. Só o sumo sacerdote tinha esse privilégio. Os demais, no máximo que eles chegavam, era no santo lugar, que era a parte da frente. A parte de trás do véu representava lugar de intimidade, lugar que só um homem, no caso o sumo sacerdote, tinha direito de entrar e falar com Deus e apresentar as causas de perdão do povo. Pois bem, quando Jesus morre, este véu, quando Jesus diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. O texto diz que o véu do templo foi a primeira coisa que aconteceu ao Jesus entregar o seu espírito. O véu do templo rasgou. O véu do templo rasgado simboliza restabelecimento da intimidade do homem com Deus. Véu rasgado, não precisa mais um só homem representar o povo, porque Deus será invocado e Ele vai ouvir aonde chamarem por Ele. Aleluia. Véu rasgado, não precisa mais de um homem representando Deus.
Véu rasgado significa o homem foi restabelecido a amizade com Deus novamente. O acesso a Deus a todos os homens, seja véu rasgado, você pode falar com Deus em toda hora, em todo lugar, porque Ele vai lhe ouvir, porque o véu foi rasgado. Não precisa mais que eu represente você diante de Deus. Eu apenas intercedo em oração para Jesus fazer alguma coisa na vida do meu irmão. Mas para falar com Deus, você pode falar. Oh, irmãos, essa verdade você não pode ouvir ela e ficar calado, não. Com Deus você pode falar em todo lugar que Ele lhe ouve. Este véu representava isso. Ele pesava 2 toneladas. Este véu tinha 36 metros de comprimento, 18 de altura, 36 centímetros de espessura, grosso, pesado, alto e longo. Flávio Josefo, historiador judeu, diz que 24 bois, 12 puxando de um lado, 12 puxando do outro, não conseguia rasgar esse véu. Mas quando Jesus entrega o seu Espírito, o véu rasga igual uma seda. A comunhão foi restabelecida, meu irmão. Levante as suas mãos nesta noite. Entre no Santo dos Santos todos os dias. Entre no Santíssimo Lugar. Deus está à sua espera. O véu foi rasgado de alto a baixo. Deus está disponível para nós. Deus está aqui e agora ouvindo você. O véu foi rasgado. Por isso que não precisa mais de confessionário, nunca precisou. O véu foi rasgado. Você pode se confessar diante do sumo sacerdote, Deus. Você pode abrir o seu coração para Ele todos os dias e a hora que você quiser. Você pode falar com Ele todos os dias e a hora que você quiser. Você pode falar com Ele de joelho. Você pode falar com Ele de pé. Você pode falar com Ele deitado. Você pode falar com Ele viajando. Você pode falar com Ele lavando a louça. Você pode falar com Ele indo ao banheiro. Você pode falar com Ele todas as horas. O véu foi rasgado, meu irmão. Reconciliação, restabelecimento da amizade com Deus. Estávamos intrigados. O termo para reconciliação no Antigo Testamento é um termo anglo-saxônico que dá a ideia de trazer os que eram inimigos à harmonia, a paz. O termo para reconciliação no Antigo Testamento é trazer para a paz, para a harmonia aqueles que estavam intrigados. Jesus fez isso por nós. Ele trouxe a harmonia de nós com Deus. O termo grego para reconciliação no Novo Testamento é katalage. Katalage dá a ideia de restabelecimento de amizade e quebra da inimizade. Katalage é quebra de contenda, quebra de inimizade, quebra de intriga. No caso aqui, a morte de Jesus na cruz reconciliou, quebrando a inimizade do homem para com Deus. O acesso foi restabelecido. Agradeça a Deus por isso em nome de Jesus. Fique de pé esta noite, eu vou finalizar. Vai ficar 2 privilégios para a próxima semana, porque só deu para ficar até aqui. Temos mais 2 para falar.
Pegue na mão de alguém do seu lado e feche os seus olhos, escute. Reconciliação, catalage, quebra de inimizade, quebra de intrigas. Deus, Jesus na cruz, quebrou, trazendo reconciliação. O véu foi rasgado. E depois que o véu foi rasgado, o véu rasgado, Nicolas, abriu outras dimensões para nós. Primeiro, restabelecimento da amizade com Deus. Segundo, quando acontece a rasgagem do véu, a Bíblia diz em Mateus 27, a partir do 51, que o véu rasga e consequentemente, cronologicamente, após a rasgagem do véu, vem mais duas coisas. Número 1, houve um tremor na terra. Pedras se fenderam, pedras se quebraram após a rasgagem do véu. Sabe o que significa isso? Pedra se quebrar era a morte de Cristo na cruz, dizendo: o onipotente venceu. Aleluia. Todos pensavam que era o fim, mas o Todo-Poderoso Jesus venceu. Ou seja, o poder onipotente do Jesus de Nazaré quebra as pedras, despedaça as preias, e houve um terremoto na terra. Ou seja, a onipotência da morte de Cristo na cruz. Segunda coisa que acontece após a rasgagem do véu: depois da comunhão restabelecida, é demonstrada a onipotência no terremoto e nas quebragens de algumas fendas. Terceiro, a Bíblia diz que muitos mortos que dormiam no Senhor, eu não sei o que aconteceu, eu não sei como é que ele saiu de dentro da tumba. Não me pergunte se foi o coveiro que foi lá tirar areia, tirar as pedras. Eu sei de uma coisa: muitos mortos que dormiam no Senhor se levantaram das suas tumbas, das suas covas, e o texto diz assim: entraram na cidade santa e foram vistos por muitos. Sabe o que isso significa? Na cruz do Calvário, a morte foi morta pela morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Vou repetir, que parece uma filosofia. Na cruz do Calvário, a morte foi morta na morte de Cristo, consumando a eternidade dos salvos em Cristo. Ou seja, a morte de Cristo na cruz matou a morte na cruz do Calvário. É por isso que o crente não morre. O crente parte para estar com o Senhor. A morte de Cristo na cruz matou a morte lá e trouxe a vida eterna. Os mortos ressurretos entrando na cidade representa a vida. Matou a morte na cruz. Você já venceu, minha irmã. Se você partir hoje, tem uma eternidade com Cristo te esperando. Você já venceu, meu irmão. Se você partir hoje, tem uma vida com Cristo te esperando. Levante as suas mãos e vamos orar. Pai, a tua palavra foi pregada nesta noite. Aplica esta palavra no nosso coração, que esta palavra tenha gerado edificação, consolação, exortação. Pai querido, eu creio que essa mensagem cura, eu creio que essa mensagem restaura, eu creio que essa mensagem levanta, e eu creio que essa mensagem abre portas, porque essa é a mensagem do triunfo, essa é a mensagem da vitória da igreja, em nome de Jesus Cristo. Se você puder, abrace alguém do seu lado, por favor, abrace alguém do seu lado e diga: na cruz do Calvário, Jesus venceu a morte e te deu vida eterna.
Aleluia. Labaxéria da Rácia. Jesus venceu e conquistou a salvação. Alamachúria darabagarácia. Irmão, quando eu falo sobre Jesus, minha vontade é dar uns pulos. Aí o nosso pastor sempre diz: meu filho, o pastor tem que se controlar. Eu tenho me controlado, mas às vezes a vontade de correr. Quando eu falo sobre Jesus que me salvou. Aleluia. Diga amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos,